Quais são os principais erros que as mulheres cometem que atrapalham a relação amorosa a prosperar? Pare de exigir do seu companheiro que ele tem que entender tudo o que você sente, que ele tem que te ouvir, que ele tem que compreender, que ele tem que se sensibilizar pelo que você está sentindo. Ele não é a sua melhor amiga. O homem, o masculino, não tem essa capacidade de sentir, essa sensibilidade que a mulher tem. Se você levar um problema ou uma reclamação para um homem masculino, como que ele vai te ajudar? Ele vai querer resolver o seu problema. Ele vai encontrar uma solução para resolver. Então, se você não quer resolver esse problema, se você apenas quer explorar suas emoções, falar, reclamar sobre isso, ele não vai ser a melhor pessoa. Procure a sua melhor amiga para fazer isso. Outro erro é falar de tudo o tempo todo com o cara. O homem, como você acabou de ouvir de mim, ele tem o seu foco em resolver, em encontrar soluções, em encontrar um caminho para sair do problema. Quando você fala de tudo e exige que o homem fique te escutando o tempo todo, ele se irrita, porque ele não consegue encontrar soluções, ele não consegue encontrar respostas práticas para tantos assuntos ao mesmo tempo. Então o homem precisa que vocês falem de uma coisa de cada vez, para que ele possa exercer o seu papel. O homem, ele precisa de silêncio, ele precisa do espaço dele, porque ele não consegue ter essa mesma facilidade que a mulher tem de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, de se conectar com várias coisas ao mesmo tempo, porque a mulher tem esse dom, é o dom da criatividade. Então a criatividade também, de certa forma, tem o caos, e o caos ele consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, ele busca simetria, ele busca estabilidade. Você pode reparar que um homem masculino, sempre que vê uma mulher um pouco perdida, um pouco agitada, um pouco estressada, ele vai ter o comportamento de chegar perto dessa mulher e tentar estabilizá-la, acalmá-la, mostrar para ela que tem um jeito de resolver aquilo. Por isso que ele precisa de silêncio. Ele precisa desse espaço de silêncio para ele repor energia, para que ele possa sempre ter energia disponível para direcionar soluções, para executar o que tem que ser executado. Outro erro que eu percebo que atrapalha demais nas relações é quando a mulher o tempo todo repreende o cara quando ele está demonstrando um pouco da sua agressividade. Eu não estou dizendo demonstrando agressividade contra ela, sendo bruto, sendo machista, não. Quando o cara tem uma reação agressiva. O homem tem dentro de si, de certa forma, um monstro, mas é um monstro do bem. Ele está ali para poder proteger a sua família contra, por exemplo, um agressor. Teve uma ocasião que eu estava na roça com a minha esposa, a gente estava passeando na roça, e a gente se afastou bastante lá da chácara onde nós estávamos, e em um determinado lugar a gente encontrou uma matilha de cachorro. E os cachorros vieram para cima da gente, e eles iam nos atacar. Naturalmente a minha esposa saiu correndo. Quando eu vi que não dava tempo da gente correr, que eles iriam nos alcançar, instintivamente veio à tona a minha agressividade. Eu saí correndo na direção dos cachorros, levantei meus braços, comecei a gritar e fui para atacá-los. Quando eles sentiram que eu ia atacá-los, eles pararam e recuaram. Então, essa agressividade que o homem tem dentro dele é necessária para que ele possa proteger a sua família. Essa agressividade que o homem tem dentro dele é combustível, é a energia que ele necessita para empreender, para ir lá fora, ganhar mais dinheiro, prosperar, trazer segurança para a família. Se sempre que o cara tem uma atitude agressiva, seja jogando futebol, seja assistindo uma luta na TV, seja falando alguma coisa que ele está ali apenas exercitando aquela agressividade, vem a mulher e corta, quer que ele seja sempre contido, sensível, bonzinho, você vai impedir que esse cara faça o papel dele. Ou você vai deixar ele irritado, ou você vai moldá-lo e fazer ele ficar um cara fraco. Outro erro que as mulheres cometem com os homens é impedir que ele tenha amigos homens que façam coisas de homens. O homem precisa ter seus hobbies, ele precisa fazer a luta dele, ele precisa ir para academia treinar com os amigos dele, ele precisa sair para jogar o futebol dele, ele precisa sair para caçar, para acampar, para fazer uma trilha com os caras, porque é nesse clã masculino que ele vai ali também se reconhecer, que ele vai ali se fortalecer e ele vai ter a sua energia renovada. Então, se você cortar as amizades que ele tem, impedir que ele faça esses hobbies, você também vai estar fazendo ele se enfraquecer com o tempo. Ele vai perder a força e a virilidade e esse poder de proteger e de fazer a família prosperar.
Outro erro bem comum que as mulheres cometem também é sempre que o cara tem uma iniciativa para buscar a relação sexual com ela, ela está sempre fechada, ela está sempre dando uma negativa. Quanto mais a mulher faz isso, se ela se mantém na maior parte do tempo fechada para as iniciativas sexuais que o seu parceiro tem com ela, com o tempo ele vai se afastar, vai começar a se distanciar, porque faz parte do masculino ter esse instinto predador, de poder ter essa abertura para ele conquistar a sua mulher, para ele conquistar o feminino. Se o feminino está sempre fechado, ele vai se afastar, ele vai se tornar um cara indiferente. Inclusive, sobre esse assunto sexual, vai ter uma aula exclusivamente falando sobre isso. Porque a vida sexual do casal muda muito no contexto enquanto eles são solteiros e quando eles se casam. Então tem algumas coisas aí que as pessoas se perdem, porque eles não sabem fazer uma adaptação da vida sexual de solteiro para casado. Mais à frente a gente vai falar sobre isso.